noite, senhoras e senhores. Enquanto houve protestos e ações dos movimentos sociais sem violência, o que, aliás, só ocorreu lá no início de tudo, em junho, não havia contestações, aprovações em geral. Os movimentos estavam dentro da permissão constitucional da liberdade de expressão. Entretanto, houve evoluções de lá para cá. E aí surgiram as depredações e o anarquismo. Parece ter sido esta a razão das investigações policiais em Porto Alegre nos últimos dias, com a abertura de um inquérito, com indiciamentos, inclusive de professores e mandados de busca e apreensão na residência de alguns ativistas. Entre os acontecimentos violentos que teriam motivado a ação policial e do Ministério Público estão, por exemplo, ataques destrutivos ao Museu Júlio de Castilhos, aqui na capital, e à Catedral Metropolitana. Por seu turno, o chamado Bloco de Luta, um dos movimentos, reclama que a polícia estaria perseguindo seus integrantes a mando do governador. Ontem, o secretário da Segurança e o chefe de polícia deram coletiva assegurando que a operação não tem conotação política. E hoje o governador recebeu representantes do PSTU, que tem um filiado sendo investigado, enquanto o PSOL defende o arquivamento desse inquérito. Por tudo isso e um pouco mais, o programa quer tirar a limpo estas versões sobre a existência ou não de agressões ao patrimônio público e privado. Então, é o tema de hoje. Representantes do PSTU se reuniram no final da manhã com o governador Tarso Genro. Eles pediram o arquivamento das investigações policiais que tentam identificar os envolvidos nas depredações de prédios públicos, entre eles o Palácio da Justiça, no dia 27 de junho. Nós não aceitaremos que, além desses inquéritos, nós queremos arquivamento deles, que haja qualquer coisa que venha ferir a dignidade desses militantes e que coloque em risco a vida dessas pessoas. O chefe da Casa Civil defendeu a ação da polícia, mas disse que o governo solicitou informações sobre os inquéritos. O governador foi muito claro, nós somos contra a criminalização dos movimentos ou de militantes que participam de atividades partidárias. Então, nesse sentido, nós nos comprometemos a apurar, a aprofundar os estudos sobre os inquéritos em andamento para ver se houve algum caráter de perseguição política, que não é o nosso objetivo. O PSOL se reúne amanhã com o governador. A cúpula do partido também pede o arquivamento do inquérito, o afastamento do secretário de Segurança, Ayrton Michels, e nega envolvimento de militantes nos atos de vandalismo. Nós não depredamos e não incentivamos isso. Nós não gostamos dessa linha de atuação. Nós achamos que não é um método que faça com que a sociedade apoie o movimento das ruas. Um dos alvos dos 7 mandados de busca e apreensão realizados ontem foi a casa deste estudante, que é militante do partido e faz parte do bloco de lutas. Foi uma ação lamentável que a gente vê como uma perseguição política e ideológica por N motivos, por a gente ter feito parte das jornadas de junho, ter sido parte desses movimentos sociais dos indignados brasileiros e pelo caráter do que eles buscaram na casa das pessoas. O computador, livros, panfletos, adesivos. Integrantes do bloco de lutas também se manifestaram contra a atuação da polícia. Para coletar provas contra o grupo investigado pela depredação do Palácio da Justiça, os policiais também estiveram em outros 6 endereços. Entre eles, este prédio no centro de Porto Alegre, um dos locais usados para reuniões dos manifestantes. O delegado que comanda as investigações informou que foram apreendidos um computador e folhas com várias anotações que comprovariam os indícios contra o grupo. São 6 pessoas investigadas pelos crimes de furto, dano qualificado e posse de explosivos. Dessas 6 pessoas, uma chegou a ser presa em flagrante e já está indiciada. A medida cautelar foi deferida exatamente para que a gente conseguisse buscar maiores elementos para o inquérito, E isso efetivamente a gente fez. E provas importantes foram coletadas. Nesta reportagem, o Jonas Campos nos atualiza sobre os acontecimentos de hoje. E a propósito, o Jonas Campos, a quem estamos saudando, está de volta ao Rio Grande do Sul, depois de uma longa ausência trabalhando para a Rede Globo no estado do Mato Grosso. Acho que uns 8 anos por aí, está de volta, reforçando o grande elenco de repórteres da RBS TV e TV Com. Seja bem-vindo, Jonas Campos.
Bom, são nossos convidados de hoje do nosso programa a presidente do CEPERS Sindicato, Rejane de Oliveira, o promotor de justiça, Eugênio Paes Amorim, a advogada e dirigente do PSOL, Luciana Genro, e o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel José Carlos Ricardi Guimarães. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes do cartão de crédito, Sicredi, canais de conveniência que cooperam com você, Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar, Sintergues, um sindicato forte por uma categoria unida, Ambientes de Linha, está aberta a temporada de planejados, e Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde empresariais. Uma pergunta para a participação do nosso telespectador, sempre tão fiel ao nosso programa. Na sua opinião, a polícia, aí incluída a polícia e brigada, a polícia agiu bem ao abrir inquéritos ou está havendo perseguição aos manifestantes? Ligando para 8401-0360, respondendo a opção 1, agiu bem a polícia. Opção 2, a perseguição. Além disso, o nosso telespectador, como de hábito, pode enviar a opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do telespectador aqui tem o patrocínio do Grupo Dielo, soluções integradas em soluções e serviços de segurança. Senhora Luciana Genro, há tempo não via o nosso programa, estava afastada da política, talvez volte. Lá no fim do programa ela vai revelar o que poderá acontecer da sua volta política. Vamos deixar lá para o fim do programa. Eu não estou afastada da política, porque continuo militando não está, com o pessoal, só da política eleitoral. Não está com mandato. Exatamente. Mas eu imagino, Luciana, se há dilema ou não, porque de um lado você é dirigente de um partido, o PSOL, e de outro lado você é filha do governador que está sendo atacado por perseguição. Como é que sai dessa? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite a todos os ouvintes. Esse dilema eu não tenho há muito tempo, Lazier, porque eu e o meu pai separamos muito bem os nossos papéis enquanto lideranças políticas e, nesse caso, também enquanto a minha atividade profissional, porque estou aqui como advogada também do Lucas Maróstica, que é um dos que teve a sua casa invadida pela polícia. E eu começaria, então, Lazier, dizendo que eu acho lamentável que nós estejamos aqui, depois de todas essas jornadas de junho, de todos os movimentos espetaculares que o Brasil presenciou e que mudaram a cara do Brasil ao longo daquele mês, com a juventude, o povo indo em massa para as ruas com uma pauta de reivindicações extremamente importante, lutando contra a corrupção, exigindo que o dinheiro que está sendo investido na Copa seja investido na educação, na saúde, exigindo melhores condições no transporte coletivo, não só no valor da tarifa, mas também em ônibus, né, que não levem as pessoas como sardinhas enlatadas. E depois de todo esse movimento, a resposta que o Estado brasileiro deu, e aí eu me refiro não apenas ao governo, não apenas ao governo gaúcho, mas eu me refiro aos governos como um todo e às instituições que compõem o Estado brasileiro, e aí nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, nós temos a própria mídia que de alguma forma também compõe esse Estado, essa resposta social não veio, porque as reivindicações não foram atendidas. A pauta de junho não foi atendida. E a resposta que é oferecida é uma resposta penal. Então, ao invés de um Estado social, nós temos um Estado penal. O Estado social é mínimo e o Estado penal é máximo. Isso vale para as manifestações, para os ativistas, vale para os pobres em geral, que só têm essa resposta penal para os seus problemas sociais. E, no caso específico, o que nós vemos? Nós vemos movimentos sociais que são absolutamente legítimos, movimentos que colocaram uma pauta política para o Brasil de reivindicações que são sentidas por todo o povo e que agora estão sendo criminalizados. Tem havido excessos ou não? Exatamente, porque alguns grupos têm agido de forma descolada do movimento. Tá? E o próprio bloco de lutas não chancela integralmente a ação de alguns integrantes que promovem essas depredações.
Principalmente porque essas depredações, elas acabam se voltando contra o próprio movimento, porque elas afastam a população das manifestações, que ficam com medo dos que depredam e com medo da ação da polícia, porque nós e eu mesma tomei bomba de gás lacrimogêneo da polícia e não depredei nada. Quando isso? Em junho, lá na esquina da Ipiranga com a João Pessoa, onde a polícia estava agindo de forma truculenta contra todos os manifestantes. Então, a resposta da polícia é violenta contra todos. Alguns acabam agindo de uma forma que não é chancelada pela maioria do movimento e que não é chancelada pela maioria dos que participam das mobilizações. Agora, a criminalização das lideranças, como está acontecendo, e o caso do Lucas é exemplar, porque o Lucas, inclusive, saiu com uma foto gigantesca na Zero Hora, durante as manifestações de junho, apontado como uma liderança do movimento Juntos, que é um movimento de juventude. Ele, evidentemente, acabou sendo identificado por um policial. E hoje eu estive com o delegado que me relatou que a prova que eles têm contra o Lucas é o depoimento de policiais. Claro que o Lucas foi identificado como alguém que estava liderando os movimentos. Agora, criminaliza-se o conjunto do movimento pela ação de alguns. E não se discute o essencial, que são os problemas que levaram o movimento a ir às ruas e os problemas, inclusive, que levam a alguns desses jovens, lamentavelmente, promoverem ações que são absolutamente lamentáveis. Aqui que nesse não movimento, se com Luciana, qual é o objetivo desse movimento? Para deixar bem claro agora, qual é? O objetivo do movimento é continuar a luta em defesa de melhores condições do transporte coletivo. Nós estamos agora prestes a ter uma licitação do transporte. Queremos que essa licitação aconteça, que há quantas décadas no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre não aconteceu uma licitação do transporte coletivo? É para que as verbas públicas não sejam todas absorvidas por obras da Copa que não se concluem e que não se revertem em benefício da maioria da população. É contra a corrupção, é contra a criminalização dos movimentos, porque este episódio de agora não foi o primeiro. Nós tivemos, inclusive, 2 professores ligados ao PSOL também presos de maneira absolutamente arbitrária, estavam num bar na Cidade Baixa após a manifestação e foram presos. Então, isso é uma criminalização que não se pode aceitar e que só vai trazer mais revolta ainda desses movimentos sociais. Coronel Ricardi, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada, mais jovem, mais magro, boa noite. Boa noite aos demais integrantes da mesa. É uma satisfação que eu estou aqui como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, mas muito mais que isso, como cidadão, e como cidadão que está horrorizado de ver o que esses baderneiros têm feito com essa cidade. Isso é um absurdo. Eu nunca vi, nunca vi, se eu já quero dar uma de profeta, certamente vai dar 80%, 90% da comunidade gaúcha contra esses bandidos. Esses bandidos que têm feito horrores, né? Em nome da sua individualidade, eles atacam o coletivo, eles fazem o que bem entendem. Né? E o comandante em chefe da Brigada Militar, o senhor governador Tarso Genro, que é pai da dona Luciana, de alguma forma, em primeiro lugar, fique muito claro, hoje quem comanda a Brigada Militar se chama Tarso Genro, comandante em chefe, porque, por definição legal, ele comanda a Brigada Militar. Então, tudo aquilo que a Brigada fizer e deixar de fazer, ela tem deixado muito de fazer, tem o patrocínio do seu comandante-chefe, Tarso Genro. E nós, oficiais da Brigada Militar, lamentamos profundamente de ver a nossa instituição, como diz o chulo, como diz o vulgo, pagar tanto vale esses bandidos que fazem, e eu não estou falando dos movimentos sociais, porque nós queremos fazer movimentos sociais por mais segurança, por menos violência, por menos imposto de renda, por menos passagem, embora nossos soldados fardados até tenham um certo passe livre. É demais o que esses bandidos estão fazendo. Né? Eu estive aqui quando aconteceu o caso do Tatu Bola em um indivíduo, se dizendo o professor, um menino desse que é moderno, que usa lagardor de orelha, que usa boné de grife, que tem esse rapaz, por exemplo, Lucas Maroski, né? Parece um menino, mas ele estuda numa faculdade particular, na PUC, ele estuda numa outra faculdade pública, então por conta da FIFA, nós
do poder público. Ele, se não me engano, trabalha, ele é assessor direto, vive colado àquela vereadora do PSOL, aquela tem os olhos bonitos, engraçadinha. Melchiona, Fernanda, eu gosto muito, acho ela muito bonita. Mas eles fazem uma balbúrdia tremenda e eu quero discordar da dona Luciana, da doutora Luciana, como quiser, porque ela diz, a polícia invadiu a casa. Não, a polícia está investigando. Invadiu o que fizeram o MST. Invadir é que fizeram lá na Câmara, que fizeram horror sexo na Câmara, chamaram Jesus Cristo de gay, embora hoje gay não é uma coisa muito diferente, muito condenável. Hoje todo mundo tem espaço para todo mundo. Né? Fizeram aquele absurdo, fizeram sexo na Câmara, fizeram sujeira, excrementos, urina, etc. E tudo vale. Então, uma minoria... eu quero falar... Agora vou dar um depoimento pessoal. Eu fui entrar na Câmara na sexta-feira, porque eu, como presidente da Associação dos Oficiais, pretendo estar em todas para tomar posições, estar à frente da minha associação. E um garoto desses, assim, que eu não sei bem o que ele é, se ele é papeleiro, se ele é moderno, se ele é jovem, com aqueles cabelos, não sei como é o nome, uns enroscadinhos, cheio de coisa. Bonito, né? Eu não acho, mas ele deve achar, e é um direito que ele tem de usar. Ele falou, o que tu quer aqui? Mas como parei um pouquinho, porque eu estou chegando na casa do povo, aqui é a Câmara Municipal, às 11 horas da noite. E quem é tu? Não, pois eu que estou determinando quem entra, quem não. Mas como, meu? Mas como? Como tu determina? Eram 11 horas da noite de sexta-feira, quando estava lá acuado lá o presidente da Câmara, alguns vereadores indisfarçavelmente estimulando o movimento, tipo dão tapa, esconde a mão. Então é o seguinte, nunca os indivíduos, poucos, fizeram inferno com a população que não quer quebra-quebra, que não quer incêndio, que não quer ver soldado da brigada morto, que não quer os cavalos feridos por fogos, e eu tenho aqui os documentos que eu quero mostrar, que não quer ver, por exemplo, este menininho aqui, ó, esse aqui era o soldado Erinston da brigada antes do Tatu Bola, esse aqui era o soldado, ele está aqui com a filhinha no colo, esse ele era. Esse é o que sofreu um tijolo? Esse não foi só um tijolo, foi um paralelepípedo. Sabe como é que ele é hoje? Eu sei porque eu estou dando apoio para ele, estão fazendo inclusive um movimento, vou fazer um movimento para ele. Hoje é isso aqui. Te serve? Se ele ficou paraplégico? Não, ele ficou paraplégico, ele ficou inválido. Ou não sei se serve também esta imagem dele aqui. Isso aqui o Coronel Ricardo não mandou fazer. Ele está lá em Cachoeira do Sul, assim. Serve. E eu vou admitir que um filho meu... Esse é do episódio do Tatu Bola. O Tatu Bola, daqueles meninos, como é que é pela alegria, como é que é o movimento deles? Defesa Pública da Alegria. Isso aqui que eles vão fazer sexta-feira, um aniversário de um ano. Isso aqui é que foi truculento, a Brigada Militar. Sabe quantos brigadeiros saíram feridos? Esse aí ficou definitivamente liquidado. Sabe quantos brigadeiros saíram feridos? 5. Esse aqui, definitivamente em cama, com traqueostomia. A filhinha dele, olha que bonitinha, criancinha, olha como ele era. Olha como ele era. Antes do Tatu Bola, na noite depois ele ficou assim. Tu acha que eu vou achar? Por favor, vamos defender quem quiser. Senhor governador, está sujeito, a brigada está muito mole. O senhor comandou, talvez o senhor tenha uma tradição de lutas e, portanto, o senhor está muito liberal. E não foi invasão, foi... Que eu saiba, a polícia está investigando. Então, se for na minha casa, na tua casa, não é invasão. Invasão é que faz o MST, é aquele sujeito que degolou o cabo Valdeci, foi para dentro da prefeitura e ficou lá dentro escondido. Isso é invasão. É isso que eu quero dizer. Presidente do CEPERS, Rejane de Oliveira, boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos integrantes da mesa, aos telespectadores. Nós queríamos aqui expressar a nossa opinião, a opinião do CEPERS, dizer que nós achamos que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um processo de perseguição política e de criminalização dos movimentos sociais. Quero dizer aqui com muita clareza de que não houve, como tem sido dito por aí, de que os trabalhadores em educação que foram detidos, que houve uma situação de flagrante, não houve. Eles foram pegos lá na Lime Silva, na frente da olaria, depois de 1h30 de ter terminado o ato. Foram levados de forma arbitrária para um quartel, coisa que só se fazia no tempo da ditadura. Ficaram mais de 1 hora dentro do quartel para depois serem dirigidos
para uma delegacia de polícia, mostrando claramente que nós estamos vivendo um tempo de criminalização dos movimentos sociais. E essa criminalização se dá justamente porque existe uma crise política, social e das instituições, e o povo foi para a rua para dizer que quer os direitos da sociedade, que quer os direitos dos trabalhadores, que defende educação, saúde, transporte de qualidade, e o governador Tarso, que não cumpre a legislação no que diz respeito a direito dos trabalhadores, que não atende à demanda da sociedade. Veja, nós temos o direito de ter 35% da receita líquida aplicada em educação, 12% em saúde, e o governo Tarso não respeita. Então, quando a sociedade vai para a rua para questionar e denunciar, a resposta é: vamos calar a voz do povo com prisões arbitrárias, com perseguição política e com criminalização dos movimentos sociais. Lazier, essa questão da invasão da casa dos militantes de luta que aconteceu essa semana era de um inquérito de uma atividade lá em 27 de julho. Junho. Qual delas? Essa invasão que houve pela polícia agora, esta semana, que foi na casa do Lucas, na casa do Matheus e de outras pessoas, é de um inquérito de junho. Desde agosto isso está pronto e o governo esperou um momento para barrar a luta dos movimentos sociais, para fazer a sua perseguição política e tentar calar a voz do movimento. A interpretação do museu, professora Rejane? Nós queremos dizer que nós, trabalhadores em educação, nós temos uma história de luta nesse Estado. Mas nenhum professor está envolvido. Nós nunca depredamos nada e nós sempre fizemos atividades pacíficas e os trabalhadores em educação têm o hábito de participar das atividades e da mesma forma que o CEPER sempre participou. Portanto, esses trabalhadores são inocentes. Eles cometeram um problema que o governo não admitiu. Eles caminhavam na Lima e Silva com a bandeira do CEPER no ombro. Então, para nós é uma perseguição política não só aos lutadores, mas também a uma entidade sindical que acabou de sair de uma greve. Inclusive, um dos colegas que foram detidos fez parte do comando de greve. Então, eu quero dizer aqui que são trabalhadores em educação inocentes e quero dizer para a sociedade que o governador Tarso está produzindo um retrocesso na democracia quando persegue e criminaliza os movimentos sociais. Hoje, nós temos trabalhadores em educação, professores sendo perseguidos, jovens militantes, lideranças que estão sendo perseguidas. Amanhã pode ser o seu filho. Portanto, nós precisamos, enquanto sociedade, deter esta prática de perseguição política e continuar lutando, porque nós não vamos nos calar. Se o governador Tarso tinha a intenção de calar a voz do movimento através da sua ação da Brigada Militar, pode ter certeza, nós vamos continuar lutando e vamos denunciar essa postura de perseguição política e o retrocesso à democracia com métodos, inclusive, que eram vistos no tempo da ditadura. Promotor de Justiça aqui na capital, doutor Eugênio Amorim, boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite aos telespectadores, boa noite aos companheiros de mesa. Eu preciso dizer, em primeiro lugar, que as minhas palavras aqui não representam o Ministério Público, porque certamente em alguns aspectos eu tenho um pensamento que é diverso do que está na maioria dos colegas e a própria chefia da instituição, então não posso comprometer a instituição, até porque o Ministério Público está se manifestando nesses processos, não seria ético da minha parte. Mas algumas coisas devem ser ditas. Também não vou criticar o governador, não me cabe criticar aqui a pessoa do governador. Em primeiro lugar, nós temos que discordar, talvez só nesse ponto, da Luciana Genro, também do mesmo termo, da questão da invasão. Porque parece que nós estamos esquecendo de uma coisa. Isso foi o cumprimento de um mandado judicial. E então passou pelo crivo do Ministério Público e passou pelo crivo do Judiciário. Lembra qual foi essa ordem? O representante do Ministério Público que se pronunciou? Eu não sei, confesso que não sei. Mas qualquer que seja ele, passou também pelo crivo do Judiciário. Então, se presume que tenha havido totalmente um ato legal. Mas tendo sido isso de junho a agosto, porque só agora a ação de busca e apreensão? Essa é a questão que está em discussão. Eu estou me referindo é que a busca e a apreensão foi deferida dentro dos limites da lei. Sim, mas lá em agosto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Lazier, olha,
E eu preciso aqui dizer que tem que ter cuidado para vincular a Polícia Civil, especialmente um delegado jovem, que eu sei que é competente, que é um bom delegado, a uma questão política. Tem que ter muito cuidado para não ingressarmos no campo da paranoia, porque nós temos um crescimento visível da Polícia Civil com os novos delegados e uma melhora muito grande de delegados técnicos, delegados que agem dentro dos limites da lei e que certamente não se submeteriam a uma ingerência política. De outro lado, eu preciso dizer o seguinte: eu não concebo, professora, como é que se pode tratar professor com cacetete. Eu não concebo isso. Aqui falei em nome próprio. Movimento social com cacetete, com porrada, com coturno. Isso está levando a sociedade a questionar a situação da militarização. Se fala em desmilitarização. E quando o coronel mostra a foto do PM, que choca a todos nós, é verdade, choca, mas por outro lado nós podemos fazer uma outra indagação. De quem é a culpa? Será que é do camarada que jogou o paralelepípedo só? De que modo a brigada aborda essas pessoas? Porque nós temos experiência, eu anotei aqui, campos de futebol, greves de professores, as pessoas que estavam ali protestando contra o corte das árvores, a própria questão do tatu-bola, que a brigada chegou lá muito firme, a morte do metalúrgico em Sapiranga, que até hoje não foi julgada, que era um trabalhador que foi morto nas mãos de um brigadiano. Vários processos no Tribunal do Júri que eu acompanho, onde existe aquela prática de se atirar primeiro e depois forjar provas contra a criatura que está do outro lado. Então nós também não vamos tapar o sol com a peneira. Porque muito se tem feito nesse Estado e neste país de se agredir e maltratar quem filma ou quem fotografa a ilegalidade. Isso foi visto toda hora nessas manifestações. Não sei se foi no Rio Grande do Sul que se viu um tiro de bala de efeito moral no 7º andar de uma família que filmava. Hoje ainda, na televisão, no Jornal Nacional, apareceu a fraude de um morteiro que foi colocado como pertencente a um menino que estava participando daquela manifestação. Então, na medida em que nós chegamos com uma força exagerada, quem está lá para receber também vai receber de modo exagerado. Então me parece que nós temos também que mudar a filosofia. Eu sou muito criticado às vezes por ter apreciado em alguns aspectos um determinado governo e um determinado secretário que pedia que a polícia fosse cidadã. E a polícia tem que ser cidadã. Porque se nós temos que investigar, e temos que investigar todos, temos que investigar os participantes, sim, do pessoal de quem quer que seja, Luciana. Temos que investigar. É um absurdo a Vera Guasso pedir que seja arquivado. Não tem que arquivar, tem que investigar até para demonstrar que não são culpados. Mas nós também temos que investigar os abusos praticados pela força pública contra o cidadão no seu livre direito de manifestação. Fazer o primeiro intervalo no nosso debate, que está procurando interpretar as versões a respeito dos movimentos sociais e convidando os telespectadores a opinarem com esta pergunta: a polícia agiu bem ao abrir os inquéritos que aí estão em andamento e noticiados hoje? Ou está havendo perseguição aos manifestantes? Telefone 8401-0360, respondendo duas alternativas. Opção 1, agiu bem a polícia ao abrir inquérito. Opção 2, está havendo perseguição aos movimentos. Voltamos.
Estamos retomando, então, o nosso debate de hoje sobre os movimentos sociais e pedindo a opinião do nosso telespectador sobre o que acha de tudo isso. A polícia vem agindo bem ao abrir inquéritos ou estaria havendo perseguições aos manifestantes? 8401-0360, opção 1, agiu bem a polícia, opção 2, a perseguição. A propósito de perseguição, professora ou trabalhadora em educação, como prefere ser chamada, as duas pode ser. As duas, Rejane de Oliveira, presidente do CEPERS, nessas apreensões, cumprindo o mandado judicial, teriam recolhido também um livro de Marx. Houve isso? Sim, nós tivemos várias situações, além da situação dos professores, trabalhadores em educação, que foram presos da forma como eu já citei, e injustamente, porque todo mundo que estava na manifestação comprova de que os professores não tiveram nenhuma atitude agressiva, se comportaram pacificamente no ato. Eu acho que também é muito importante dizer que na noite que foram detidos, eu fui chamada até a delegacia e eu passei a noite na delegacia acompanhando, junto com o advogado, o andamento do processo e pedi para conversar com o delegado. E o delegado colocou, não existia nenhuma prova, eles não foram pegos com nenhum material que pudesse caracterizar que eles tivessem agido de forma violenta. A única coisa que tinha era um conjunto de brigadianos que foram até a delegacia, obviamente depois de passar pelo quartel com esses trabalhadores de forma indevida, e disseram: nós somos testemunhas e prendemos em flagrante. Quando eu disse para o delegado que eles tinham sido pegos lá na olaria, na Lime Silva, o delegado disse: só um pouquinho que eu vou lá perguntar para os brigadianos. Quando chegou lá, o brigadiano disse: é verdade, nós pegamos na olaria. Não mentiu. Está tudo registrado. Portanto, eu quero dizer que além desta situação, que na nossa avaliação se caracteriza sim por perseguição política, se caracteriza sim por criminalização dos movimentos sociais, na segunda-feira agora nós tivemos a informação concreta de que as pessoas que a polícia foi na casa das pessoas, abriu a casa das pessoas, revistou... Mas com mandato... Com mandato judicial. Sim, Polícia revistou Civil. a casa... A Polícia Civil. Exatamente. Importante revistou a casa das pessoas e recolheu computadores, livros, agendas e inclusive livros do Marx. Então nós estamos vivendo num momento que pode representar e já está representando um retrocesso para a história do Rio Grande do Sul, e a sociedade não pode se calar em relação a isso. Quero registrar também, Lazia, nós temos agora não só esses meninos que tiveram sua casa revistada, mas tem mais de 70 pessoas que fazem parte desse inquérito, que eu disse lá de junho, e foi solicitada a prisão preventiva dessas pessoas pela Polícia Civil. Pela Polícia Civil. E o Tribunal de Justiça... Mas não era por acusação de danos ao patrimônio? Não, isso eu estou falando lá de junho. Lá de junho. Na ocasião não houve danos. Essa situação que houve agora de apreensão, de ir à casa das pessoas, é em função de uma atividade lá de junho. Mas daquelas manifestações pacíficas? Pacíficas. Quem pediu a prisão preventiva foi a Polícia Civil e foi negado pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público. Então eu quero te dizer que as atividades lá de junho e julho, nós participamos com as bandeiras do CEPERS no ombro, atividades pacíficas, que só parava a caminhada em curso na rua, só parava a caminhada em curso na rua... Qual era o crime? Quando só parava a caminhada em curso na rua, quando a brigada vinha com as suas bombas, com o spray de pimenta e atacava os manifestantes. Senão a caminhada seguiria com a maior tranquilidade. Então eu quero dizer aqui, Lazier, nós estamos sim num processo muito difícil. Quero dizer aqui que os meios de comunicações cumprirão um papel importante, porque nós não podemos permitir que o retrocesso aconteça e que o governador queira descumprir com a legislação que garante o direito dos trabalhadores, queira descumprir a Constituição estadual que diz o que tem que ser destinado para a saúde e para a educação, e não queira que a sociedade vá para a rua se manifestar e tente deter
a voz da sociedade através da repressão. Doutora Amorim. Nós não vamos permitir a repressão no estado do Rio Grande do Sul. A minha dúvida era qual era a acusação que sustentaria um pedido de prisão preventiva. Dano? Tanto que não sustentou, que não foi aceito. Mas qual era o crime? Não se prende por homicídio hoje? Pois é, mas a realidade para os trabalhadores é diferente. Por exemplo, o coronel colocou aqui de uma forma super agressiva, chamando as pessoas de bandidos, de vândalos. Não chamei as pessoas, não, senhora, eu chamei os bandidos de bandidos. E tu mesmo resgatou. Nós tivemos muitos trabalhadores que morreram por conta da violência da Brigada Militar. Nós temos pessoas que morrem de fome por conta das políticas de governo e nada acontece. Agora, quando se vai manifestar e denunciar o que está acontecendo, aí os trabalhadores e o movimento social merecem ser presos. A minha posição, é claro que tem uma desigualdade colocada. A minha posição está muito clara aqui. Eu já discuti isso, acho, com a Luciana lá no próprio Tribunal do Júri. Nós trabalhamos uma vez num julgamento lá. Eu penso que tem que investigar. Óbvio que tem que cuidar para que a investigação seja técnica, seja na forma da lei, não seja um instrumento político, que eu não creio ainda. Não é o que está acontecendo. Eu não creio ainda, até não tem todos os elementos. Vai, joga bomba e prende. Bom, mas assim, eu tenho uma curiosidade aqui, uma indagação, e não é nada contra a Brigada Militar, evidentemente que tem excelentes criaturas, trabalhadores, eu tenho amigos lá dentro, lembro do Coronel Mendes, por exemplo. Mas aconteceu muitos abusos também, foram abusos, e tem acontecido. Mas na sua opinião, tem havido depredações? Foi visto depredações, eu não sei por quem. Por exemplo, aquela cena do Banrisul aqui. Mas e será que a polícia não está descobrindo quem foi? Pois claro que há depredações. Mas será que são aqueles que estão sendo investigados? Porque é preciso descobrir quem é. Lideranças do movimento. Será que não é a Brigada? A minha pergunta é essa. Então, por exemplo, aqueles podem ser infiltrados da Brigada que tenham ideologia fascista que nem o senhor tem. Só se o seu pai é que manda. Não, o senhor é que é um fascistoide que está aqui demonstrando a ideologia fascista que alimenta a truculência da Brigada. É isso que o senhor faz. O senhor morde a língua para falar do meu pai, porque o senhor é um fascista. Só se o seu pai é que é o comandante da Brigada que manda. Só se é o governador. É por isso que a Brigada se comporta dessa maneira, por pessoas como o senhor, que não sabem conviver na democracia. A senhora que aponta o dedo assim de uma forma agressiva. O senhor é um fascista. Não, a senhora é que é agressiva demais. É só se é o comandante em chefe da Brigada que está mandando. Isso aqui é ele, Tasso Genro. Casualmente tem o seu sobrenome. Só se é ele que está mandando. Morda a língua para falar do meu sobrenome. Morda a língua. Então a senhora morda a língua, dobre a língua para falar na Brigada Militar. Ela é muito mais antiga do que a senhora imagina. Felizmente, a maioria dos soldados não pensa como o senhor. Não é fascista como o senhor. Não é o soldado. Felizmente. Aliás, o senhor deve ganhar 10 vezes mais do que um soldado para falar esse monte de asneira. Por isso que a senhora agora está se vingando. Isso. Então eu vou lhe mostrar como é que são os seus meninos. Isso aqui foi agora na frente da prefeitura, 11 um soldado apanhando. Eu gostaria de colocar. Isso aqui, 11 meninos queridos batendo num soldado na frente da prefeitura. Mas isso aqui não é do século passado, é no comando do seu pai, do seu governador, que a senhora ataca tanto. O problema, coronel, é que a sua brigada não tem inteligência. Não, é nossa brigada, não é minha. É muito maior do que minha. Então, ao invés de investigar, vai atrás de lideranças, que tem a cara no jornal. O nosso líder, isso aqui é o nosso líder agora. Liderança, por falar em liderança, isso aqui é o líder agora, o comandante em chefe, é o seu pai, manda ele melhorar a brigada. É a vez do... Manda ele pagar as professoras no seu piso que ele prometeu. Manda ele não deixar. Eu não mando nele. Então peça, pelo amor de Deus, peça. Pela rotina do programa, é a vez do doutor Amorim falar. Eu estou apreciando aqui, eu nunca fiquei tão calado nesse programa como hoje. Não tem nada a declarar? Eu tenho só uma coisa a declarar. Eu não quero aqui formar um complô contra o coronel, mas dizer ao coronel que essa foto aqui de várias pessoas agredindo um PM existe, coronel, porque as inúmeras fotos dos PMs agredindo uma pessoa não existem, porque os PMs tomam a máquina das pessoas, tomam a filmadora, batem nas pessoas e prendem as pessoas. O senhor me perdoa. Não, é a experiência que nós temos. Ainda bem que o senhor não representa o Ministério Público, senão o senhor está dizendo que o Ministério Público é incompetente, que não denuncia. Não, incompetente sou eu. Não. O senhor me perdoa, porque se o senhor representar, o senhor vai dizer, olha, a minha instituição é incompetente, porque ela não está denunciando os brigadianos. Então o senhor não está representando, felizmente. É que existe um IPM, senhor. Existe um IPM. Não, existe IPM e existe inquérito civil também. Não, mas esse tipo de fato é investigado em IPM. Mas tem promotor do seu colega. Mas é investigado no IPM. Não, mas quando é colocado, o promotor se perceber... O senhor sabe que eu atuo há 15 anos no Tribunal do Júri e sabe quantas vezes eu vi um PM ser indiciado por homicídio? Nenhuma.
Então o senhor, não, o senhor deve estar em outra terra. O senhor não está aqui no Rio Grande do Sul. Vá na Justiça Militar, o senhor vai ver que tem centenas de PMs. Mas eu concordo com a Luciana quando ela fala da questão da mentalidade da truculência. O senhor concorda? Concordo. E eu concordo realmente que o senhor é parcial. O senhor chegar ao ponto de me perguntar se alguém aprendeu... Mas é só a minha opinião, tranquilo. Não, a sua opinião, ainda bem que a sua opinião não é da sua instituição, ainda bem que o senhor falou muito claro. Não é a minha instituição, ainda bem. Claro, existe um sistema. Não, o Ministério Público é muito maior que eu e o senhor. Claro, a polícia, ainda bem. A polícia agiu bem ou não? Ao abrir os inquéritos aí por anarquismo, por depredação, ou não? Está havendo perseguição? É a pergunta do programa. Telefone, para quem quiser opinar, é o 8401-0360. Opção 1, agiu bem, abrindo inquérito. Opção 2, está havendo perseguição. Voltamos, o bloco seguinte é da participação do Coronel Ricardi e da advogada e dirigente do PSOL, Luciana Genro. Voltamos. Evolução dos movimentos sociais, que descambaram alguns para vandalismos, nós estamos aproveitando os últimos incidentes para avaliar aqui nesse programa as versões que correm e pedindo a participação do telespectador no sentido de opinarem se a polícia age bem a essa altura dos acontecimentos, abrindo inquérito, ou se, conforme a versão do PSTU, do PSOL, estaria havendo perseguições aos manifestantes. Essa é a pergunta do programa. Daqui a pouco, temos, na abertura do próximo bloco, vamos dar o resultado. Portanto, mais uns 5 ou 6 minutos para quem quiser opinar. Opção 1, agiu bem a polícia. Opção 2, a perseguição. Coronel Ricardi, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada, o que o senhor tem a dizer? Nós, oficiais da Brigada Militar, estamos absolutamente ao lado dos manifestantes do bem, que não fazem desordem, que deixam as ambulâncias passarem, que não quebram a catedral, que não depredam patrimônio público ou privado, que não ferem nossos animais, nossos cavalos, que tivemos 42 cavalos baixados por fogos, por talhos de faca. Então nós estamos do lado daqueles manifestantes, até porque o nosso pessoal ganha mal, dorme mal, come mal, trabalha mal e Meu pai foi comandante-geral da Brigada em 1975. Aliás, enaltecido pelo pessoal Jesus Linares Guimarães. 75 tinha o mesmo efetivo, não é, que tem agora. Bom, nossos soldados são os que recebem menos no país. Apesar do governador agora estar prometendo para no final de governo, ele tem muito de helicóptero para o interior do estado para fazer esse tipo de proselitismo. Então, até esses dias estragou o helicóptero da polícia, que ele se desloca para isso, para fazer esse proselitismo, e até foi muito bom, esse pessoal diz, olha que bom que agora está vindo pelas estradas mantidas pelas RS, e é um buraco só, então que bom que estragou o helicóptero para ele poder ver as estradas como estão. Nós estamos a favor dos movimentos sociais,
contra o aumento de que quer que seja, passagem, imposto de renda, IPE, ECM e tudo mais. Nós somos contra isso aqui. Nós gostávamos do soldado Eriston assim e não assim como esses vagabundos, bandidos. E eu estou agredindo não as pessoas do bem, estou agredindo... Ele está sendo indenizado por isso? Não, por enquanto não. Nós estamos fazendo campanha para arrumar fralda descartável para ele, porque nem isso o Estado vai. Não recebeu visita de ninguém, nem quer dos direitos humanos. Os direitos humanos defendem só os humanos. Os direitos humanos, essa gente que diz defensor dos direitos humanos são contra. Me disse o irmão, como me disse o irmão do Cabo Valdeci degolado. Não queremos, coronel. Não queremos. Quando eles fugiram para dentro da prefeitura e foram lá homiciados, em nome de não haver mais sangue, nós não queremos mais. Nós não queremos que os direitos humanos nos procurem. Nós vamos fazer realmente umas vaquinhas, como diz no vulgo. Bom, então nós somos a favor. Realmente, quem quiser falar mal da brigada, dobre a língua, porque tem algum problema com a brigada militar. Ela é muito maior que o Ricardo, muito maior que a Luciana, muito maior que o promotor Amorim. Ela é do tamanho do Rio Grande. Se tem algum brigadiano maloqueiro, assaltante, bandido, tem. É a minoria. Se o promotor não sabe disso, realmente ele está mal informado. Agora que tem. A justiça não facilita. O senhor governador reuniu os brigadianos e disse: vocês são maravilhosos. Que bom! Eu não aguentaria lá na frente do palácio. Uma coisa assim para inglês ver, né? Uma jogada ensaiada. Não. Vocês são bons. Quem dera. Bom, lá na ATP, que quebraram tudo, lá, sabe o que a brigada fez? Tirou foto para evitar mal maior. A brigada de que só falta tirar o colete agora, então realmente a brigada vai se tornar jornalista, fotógrafo policial. Não. Nós somos contra. Eram 11 ou 10 contra esse soldado também lá do 9º BPM. Que tem brigadiano por aí neste momento em desvio, certamente tem, como tem também desvio de função dentro do presídio, à disposição de uma série de órgãos, porque todo mundo quer ser o seu brigadiano. O próprio governo, quantos brigadianos estão lá e gosta muito. E o governador me consta que caminhe de manhã, ali nas imediações do Clube Cacheiro Viajantes, rodeado de quem? De brigadianos. São muito úteis, sim, como foram para demais governadores. Na realidade, a Brigada Militar é uma segurança. Desmilitarizar não vale a pena, porque aí não tem quem obedeça a tão servilmente. E o restante é conversa. E eu quero agora fazer duas previsões. Em primeiro lugar, está na cara como é que vai terminar essa interativa. É óbvio que a população está de estômago cheio de tanta balbúrdia. Nós não queremos mais, nós queremos melhoria da passagem, melhoria da educação, pagamento do piso para as professoras, o governador cumpra o que prometeu para a brigada, que o governador não fique só conversando fiado, diz que vai melhorar 2018. Não, tem que ser agora. Não deixa para o Natal, tira a brigada dentro do presídio de uma vez. E mais, realmente, bandido tem que ser tratado, não são as pessoas do mal, não. As pessoas do bem. Não são os manifestantes. Eu sou manifestante. Eu gosto de fazer manifestação. A Brigada Militar está do lado das pessoas do bem, como está certamente, como vai dar a resposta da enquete. Luciana Genro. Onde está o Amarildo? Onde estão os milhares de Amarildos que desapareceram nas mãos da polícia? É por causa de ideologia como essa, do coronel, fascistoide, autoritária, truculenta, que a polícia está me ofendendo. Age dessa maneira. Está me ofendendo, eu não usei nenhum adjetivo desse para a senhora. Eu estou defendendo a sua ideologia autoritária e truculenta. Autoritária e truculenta. A senhora é muito prepotente. A senhora é prepotente, a senhora não pode me ofender. A senhora está me usando adjetivos que a senhora não tem o direito. A senhora é prepotente. Pelo jeito, contra a sua vontade, nós vivemos numa democracia, pelo menos não formal. A senhora pelo é prepotente. Menos formal, e eu tenho o direito de lhe chamar de fascistoide. E a senhora sim. É prepotente. O senhor pode me chamar cheio de prepotente. De vontade. E eu posso lhe chamar de fascistoide. Então tá. Certo? A senhora é prepotente. Fascistoide, autoritário, truculento, esse tipo de ideologia que é transmitida na Brigada Militar por oficiais desse tipo. E é por isso que nós estamos numa situação em que amarildos desaparecem, em que pessoas que estão se manifestando apanham da polícia, levam bomba de gás lacrimogênio, levam cacetete nos estádios de futebol, apanham da polícia, indo se divertir, assistir um jogo. Essa é a realidade da repressão policial. Por quê? Porque, e é verdade, aqui na Interativa talvez a gente termine com uma posição dizendo que os inquéritos são legítimos, sim. Agora, investigar quem está promovendo
depredação do patrimônio público é uma coisa completamente diferente de criminalizar lideranças políticas. Porque o Lucas Marostica, por exemplo, assim como o Matheus do PSTU, são identificados claramente como lideranças ligadas a movimentos institucionalizados. O Juntos, o coletivo Juntos, é um movimento totalmente reconhecido que não usa máscaras. O Lucas, além de ser a sua opinião Juntos, de que não devem usar máscaras? Eu acho que podem usar máscaras. E, mas se por quiserem, que usar máscaras? É uma forma de se manifestá-las. E agora a questão não é para se esconder. A questão não é essa. A questão é que a polícia não está sabendo investigar para chegar nas pessoas responsáveis pelas depredações. A polícia não tem a menor ideia de quem fez as depredações. Então, o que eles estão fazendo? Indo atrás das pessoas que são reconhecidamente lideranças do movimento, como é o caso do Lucas, como é o caso do Matheus. E isso acaba se transformando no quê? Numa criminalização do movimento social. Então, nós do PSOL, Lazier, nós queremos discutir o que nós fazemos, não o que nós não fazemos. Porque o PSOL não estimula, não instiga e não apoia depredações. E nem o PSTU, que eu conheço muito bem também. Nós somos um partido que luta para que os movimentos sejam de massas, para que o povo vá para a rua se manifestar. Por isso ficamos muito felizes com o que aconteceu em junho, porque o povo foi para a rua. E esse tipo de ação de depredação só afasta as pessoas das mobilizações. Então, para nós, isso é lamentável. Agora, a sanha punitivista do Estado, em cima dos movimentos sociais, em cima das lideranças, não vai resolver o problema. Assim como a truculência da polícia contra os pobres nas vilas, nos bairros, também não vai resolver o problema da violência. Quando se prende, se mata um traficante, tem 10 ali no exército de reserva esperando para ocupar o lugar daquele que foi morto pela polícia. Então é uma ilusão de segurança que a população tem, de achar que a repressão, que a punição, que a prisão vai resolver os problemas que são sociais, inclusive desses que lamentavelmente depredam o patrimônio público e que têm que ser responsabilizados. Eles também são parte de um problema social, que é um problema de educação, que é um problema de saúde, que é um problema de oportunidades para a juventude. E sempre que há uma grande mobilização ou uma pequena mobilização, há o risco de alguns indivíduos se descolarem do movimento e tomarem atitudes que não são apoiadas pelo conjunto do movimento. Eu já falei no início do programa, o Bloco de Lutas está dividido nessa postura de promover depredações. Não há ali uma unanimidade, uma linha discutida pelo movimento. Então, punir o movimento, punir as lideranças reconhecidas do movimento, assim como prender professores que estão tranquilamente com uma bandeirinha do CEPERS tomando uma bebida num bar da Cidade Baixa, é absolutamente inaceitável. Qual é o crime que aqueles professores cometeram? Estavam com uma bandeira do CEPERS. O CEPERS está sendo criminalizado por causa de uma ideologia que é de perseguição aos movimentos sociais e não de investigação e de busca dos verdadeiros responsáveis pelos problemas que a população enfrenta. Problemas que não são os maiores, as depredações, embora elas sejam tristes. E depredar museu é horroroso. Interativa. Mas o problema da saúde, da educação, da corrupção, Lazier, é um problema muito mais grave que não está sendo debatido pelas autoridades. Pesquisa interativa, última chamada, porque na abertura do bloco final, que vai ser mais curto, porque já quase que estouramos o tempo, a pergunta do programa é esta: se a polícia está agindo bem ao abrir inquéritos, que o PSTU e o PSOL agora querem haja o arquivamento, ou estaria havendo a perseguição aos manifestantes e por isso descabido o inquérito. Telefone 8401-0360, opção 1, age bem a polícia que abre inquéritos contra os predadores. Opção 2, a perseguição. Voltamos.
Vamos para as conclusões do programa de hoje sobre as versões a respeito dos vandalismos, inclusive com o atingimento aí do Museu Júlio de Castilhos, a Catedral. E fizemos uma pergunta ao longo do programa: o que acha o telespectador? Está certo abrir inquéritos? Agiu bem, 81%. A perseguição, 19%. Total de ligações, 1.017. 81%, o nosso público telespectador acha que tem que abrir inquéritos. Conclusões, senhor Eugênio Amorim, promotor de justiça. Eu também entendo que agiu bem em abrir os inquéritos e tenho certeza que age melhor se também investigar os atos de abuso praticados por brigadianos. Uma coisa não exclui a outra, todo o crime tem que ser investigado de parte a parte. Observo que a minha manifestação, de novo, é minha, pessoal. Ela, evidentemente, não é em relação à Brigada Militar, que é uma instituição importante, que nos presta relevantes serviços e que tem uma estrutura ainda muito boa. Isso aqui, como disse o coronel, é uma parte. Mas me preocupa, às vezes, alguma ideologia de prepotência, sim, algum procedimento que remonta aos anos de chumbo. E é para o bem da própria Brigada Militar que digo isso. Ela tem que se adaptar aos novos tempos. Porque quando se perguntou a Luciana se ela concordava com as máscaras e por que andavam mascarados, veio à minha cabeça o seguinte: eu não concordo com as máscaras, Lazier. Da mesma forma que não concordo com o PM sem o nome na farda. Com um agravante: o PM é um agente público. O PM sem o nome na farda é muito mais grave do que o manifestante sem máscara. Professora Rejane de Oliveira, presidente do CEPERS. Olha, nós achamos que tem sim perseguição política. Acho que o acirramento é fruto da insatisfação da sociedade pela falta de diálogo dos governantes, pela falta de negociação, pela falta do atendimento das demandas da sociedade. Agora, quem teria atacado o museu, professor? Houve ou não isso? Eu quero dizer que as lideranças, os trabalhadores, os professores não fizeram isso. Não. Nós somos contra a perseguição política de todos os lutadores. Nós achamos que quem luta está reivindicando dentro do seu direito legal de reivindicar e de estar nas ruas se manifestando. O CEPERS Sindicato, nós temos lado. Nosso lado será sempre dos trabalhadores, dos movimentos sociais e daqueles que querem lutar. E aí eu acho uma pena que o coronel não tenha trazido a foto do sapateiro Jair, que foi morto pela Brigada Militar. Deveria ter trazido a foto do sapateiro Jair. Deveria ter trazido a foto do Amarildo. Né? O senhor não traz a foto, quem é vítima da política de segurança do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor não trouxe a foto dos professores que tiveram e saíram sangrando para o pronto-socorro por conta da bomba que o governo manda atacar os trabalhadores em educação quando estão fazendo a sua luta. O senhor deveria trazer essas fotos, porque o senhor está sendo completamente parcial. O senhor não gosta de trabalhador e nem de pobre, me parece. Porque os trabalhadores e pobres que estão na rua lutando por direitos, defendendo os seus direitos, o senhor quer que vá para a prisão, que apanhe da brigada e que seja punido. Esta é uma posição autoritária, coronel. Esta é uma posição de perseguição política que o senhor está defendendo aqui frente a toda a população. Coronel Ricardo. Em primeiro lugar, tudo aqui que foi dito, colocado na minha boca que eu não disse, então não tem um valor. Risquem. Tudo que a professora disse, que ela vive se queixando do piso, eu concordo. Tudo que ela disse, que fala, me colocando na minha boca que eu sou contra pobre, isso é um problema dela, isso deve ser algum problema dela, não sei com quem ela se identifica. Eu não sou contra pobre, eu sou médico também, atendo pobres, casualmente no mesmo prédio que a irmã da doutora faz, a irmã da doutora Tasso Genro, Luciana Genro faz. No mesmo caso, aliás, a irmã dela me consta que seja apaixonada pelo que eu faço, me dito pelo próprio pai dela, que é apaixonada por reprodução humana. Eu também. Então não sou. A Brigada Militar é uma instituição muito acima de... Tem que dobrar a língua quem falar mal. E se tiver algum brigadiano em desvio, tem que ser punido rigorosamente. Como tem que ser punido e, eventualmente, até com o uso da força, quem ataca a instituição, que quebra o patrimônio público, que desmancha a cidadania, que é exatamente quanto estamos do lado. E eu estou louco para fazer um movimento no sentido que o brigadiano tem que viver melhor.
o soldado tem que dormir melhor, o governador tem que atender melhor o soldado, não prometer para o próximo governo, para se eleger, não tirar os soldados de dentro do presídio. O senhor governador, eu estou do seu lado, realmente. Se o senhor quisesse mandar a brigada fazer isso que está sendo acusada, a brigada não ia lhe obedecer. Nós temos, até um lado, até um pouco nós vergamos, como o Junco, depois nós não vamos mais. Então o governador não poderia fazer isso, porque a brigada não vai obedecê-lo, mesmo ele sendo o comandante-chefe. Eu fico imaginando como é que esse senhor trata os seus subordinados, porque os soldados são vítimas dessa ideologia autoritária e da truculência dos oficiais dentro dos quartéis e saem para a rua e se vingam dos manifestantes. Esse é o círculo de violência que nós temos que interromper com a democratização da Brigada Militar e das polícias militares em geral. Então, quando ele era oficial, quando ele era, e eu não estou falando dele, eu estou falando da ideologia que ele representa. Quem tem ideologia de baderna é a sua gente. Que ele deixou bem claro aqui na sua fala. Quem tem ideologia de baderna é a sua gente. O PSOL condena o vandalismo que afasta a população dos movimentos sociais. O PSOL é contra depredar o Museu Júlio de Castilhos. E o PSOL quer a responsabilização dos grandes vândalos que atuam no nosso país. Os vândalos do Mensalão, os vândalos das obras da Copa, os vândalos da Procempa, os vândalos que ocupam governos e fazem dos governos instrumentos para defender negócios privados, como a gente vê nas obras da Copa. Esses são os grandes vândalos do Brasil que precisam, sim, ser responsabilizados. E os movimentos de junho que mudaram a cara do Brasil queriam exatamente isso. E é esse movimento de junho, com o povo na rua, pacificamente gritando: que coincidência, não tem polícia, não tem violência. Esse movimento que nós queremos de volta no Brasil, porque é esse movimento que pode mudar o Brasil e que pode acabar com a necessidade de uma polícia repressiva para prender manifestantes e para prender pobres. Obrigado. Para encerrar, eu prometi lá no começo que a Luciana Genro teria uma notícia para nos dar, porque eu obtive aqui antes de abrir o programa. Luciana Genro é pré-candidata a presidente da República. Sou, Lazier. O PSOL está decidido a ter candidato a presidente e nós estamos em processo de discussão do partido, teremos um congresso em dezembro e o meu nome está colocado como uma das pré-candidatas para disputar as eleições presidenciais. Terei muita honra se eu for escolhida. Ok, tá aí a notícia. Luciana Genro é pré-candidata e na convenção de dezembro, se for indicada, ela aceita essa concorrência. Obrigado, senhoras e senhores. Eugênio Amorim, Coronel José Ricardo Guimarães, Luciana Genro, Rejane de Oliveira. Reprise amanhã de manhã às 9h, amanhã 10 da noite tem mais conversas. Vem aí a Gabriela Bordas trazendo o Jornal TV Com. Boa noite.